Você já seguiu uma receita de bolo ou montou um móvel usando um manual de instrução? Se a resposta for sim, então você já utilizou um algoritmo. Mas afinal, o que são algoritmos? Um algoritmo, em poucas palavras, é uma sequência finita e organizada de passos para resolver um problema ou realizar uma tarefa. Em outras palavras, é um conjunto de instruções que diz exatamente o que deve ser feito para se alcançar um objetivo. Um exemplo disso é o ato de escovar o dente. Um possível algoritmo seria: pegue a escova de dente, coloque a pasta, escove os dentes por alguns minutos, enxague a boca, enxague a escova. Tarefa realizada. É um possível algoritmo para escovar os dentes. Porém, os algoritmos têm alguns passos que devem ser realizados e alguns pontos de atenção que devem ser checados para que isso seja realmente funcional. Um algoritmo não é funcional pelo simples fato dele existir. Ele tem que ser organizado e tem que seguir 3 passos fundamentais para que isso aconteça. Os 3 passos fundamentais para que um algoritmo seja feito é: cada etapa deve ser possível de ser feita, a ordem dessas etapas importa e essas etapas devem possuir um fim, chegando ao objetivo. Esses 3 passos são os fundamentais, mas existem mais alguns detalhes que devem ser vistos quando a gente está procurando fazer um algoritmo funcional. Vamos pedir para alguém fazer um algoritmo para usar isso de exemplo. Vamos pedir para alguém fazer um algoritmo de como fritar um ovo. Quem vai fazer nosso algoritmo hoje vai ser o Christian. Ele vai mostrar pra gente como faz um ovo. Pode começar, Christian. Obrigado, Christian. Agora a gente vai analisar o algoritmo feito da receita de ovo. E vamos lá. Primeiro, o algoritmo não tem um começo, não tem um início claro para o computador. Coloque o óleo ou a manteiga na frigideira, a gente não sabe nem onde está o óleo, nem onde está a manteiga e muito menos a frigideira. A gente não tem nenhum desses dados. Aqueça, mas aquecer o quê? O computador não sabe. Se eu colocar só para ele aquecer, a gente não sabe o que ele vai aquecer. Coloque o ovo e mexa bem. Mexer com o que o ovo? Colocar o ovo aonde? Não tem especificado também. Adicionar uma pitada de sal e tempero a gosto. O computador, ele não lida bem com informações que ele não conhece. A gente teria que fazer alguma forma de ser quantitativo até chegar a certo ponto. Deixe assar até chegar no ponto de sua preferência. Imaginando que a instrução seguinte estaria certa, para deixar o ovo no fogo até chegar ao ponto de preferência. Retire do fogo e sirva-se. Mas sirva-se aonde? Para um computador, esse código não funcionaria. Pra gente, que é humano, é meio óbvio tudo isso. Mas o computador não entende desse jeito. Com isso a gente percebe que o ser humano, apesar de instruções não muito claras e meio ambíguas, consegue realizar uma tarefa. Mas o computador, ele não tem essa habilidade. Ele precisa de regras específicas, ele segue traços, diretrizes, e ele não tem esse senso próprio que o ser humano tem. Então, para um algoritmo de qualidade ser feita, existem algumas regras e algumas habilidades e técnicas que a gente vai explorar nesse vídeo e mostrar como deve ser feito. Como a gente viu anteriormente, um ser humano escrevendo um algoritmo, ele acaba muitas vezes por não pensar em como a máquina pensa. Como a gente tem nosso senso próprio, a gente acredita que outro ser humano vai ver e o computador vai entender daquele jeito. Mas não é claro e nem óbvio assim, porque uma máquina entende tudo em bits, zeros ou 1 ou linguagem de programação, que segue uma estrutura própria. Para isso a gente vai ver agora como a gente deve escrever um algoritmo e até que ponto a gente deve escrever em forma de algoritmo antes de programar ou jogar para o computador entender isso.
Algumas técnicas que a gente pode usar para fazer um algoritmo mais eficaz ou melhorar o nosso algoritmo é o refinamento excessivo. Ou seja, você vai olhar aquele código, analisar ele e vai melhorando até se aproximar o máximo possível da linguagem de máquina, ou de uma linguagem de programação que você vai usar. Para isso a gente tem algumas estruturas. Os testes seletivos, que você vai, a partir de certa lição, você vai ver qual caminho você segue. O sequenciamento é uma ideia linear de instruções. Você vai seguindo uma instrução atrás da outra e de forma clara. E a repetição, usando uma forma de escrever ou de indicar que aquilo vai ser repetido várias vezes dentro de um algoritmo ou dentro de um código. Uma forma de montar um algoritmo é usando o português mesmo, o português coloquial, ou linguagens didáticas como Portugal. A gente também pode fazer um algoritmo usando meio que um gráfico, usando, por exemplo, um losango para representar um teste seletivo, um quadrado para representar uma instrução, e assim vai. Eu vou deixar alguns exemplos aqui. Por fim, após você montar seu algoritmo, se você quiser colocar ele em forma de programa para o computador entender, você pode usar uma linguagem de programação de baixo nível, mais perto do que o computador entende, ou de alto nível, mais perto do que a gente fala ou do que a gente entende, seres humanos. Uma linguagem de alto nível, muito conhecida hoje em dia, é o Python, e uma de baixo nível é o Algol ou o Fortran. São linguagens mais antigas, mas que ainda funcionam no mercado. E uma dica, para quem for começar a fazer algoritmos agora, a única ferramenta que você precisa é de um papel e de um lápis. Na verdade, é a melhor ferramenta e a mais indicada para quem está começando. Agora, aproveitem e façam algoritmos. Ajuda muito no pensamento lógico e é o que todo desenvolvedor iniciante ou programador ou nessa área de tecnologia ou em qualquer área que exige pensamento lógico precisa para começar. Então, façam algoritmos. Muito obrigado pela atenção. Avaliem o Forms.